A surpreendente revelação sobre o amor de um milionário paralítico e uma virgem inocente. Miguel sempre foi um homem destemido. Antes do acidente, seus dias eram preenchidos por reuniões em alta velocidade, negociatas gigantescas e festas luxuosas em sua mansão à beira-mar. Mas tudo isso mudou numa fração de segundo. Um instante de distração, um acidente trágico, e ele se viu paralisado. A dor e a solidão se tornaram suas únicas companheiras. O esplendor da vida que levava agora era apenas eco em suas lembranças. A mansão, que antes pulsava com risadas e música, transformou-se em uma prisão imponente, cercada por um mar que sussurrava segredos, mistérios, aos quais ele não podia mais se conectar. Foi nesse cenário de tristeza e hiato emocional que Diana entrou em sua vida. Uma jovem de cabelos castanhos e olhos cheios de esperança. Ela, vinda de uma origem humilde e marcada pela rejeição da própria família, decidiu trabalhar na mansão como assistente de um projeto de arte Ben. Diana era apaixonada por arte, algo que a fascinava desde a infância. A essência da vida pulsava em cada pincelada que ela fazia, como se cada quadro pudesse revelar uma nova camada de sua alma. E assim, naquele ambiente pesado e envolto em mistérios, começou uma colaboração que muitos considerariam impossível. Miguel, ainda incapaz de mover seu corpo, lutava contra limitações físicas. Mas a presença vibrante de Diana trouxe uma luz inesperada à sua escuridão. À medida que os dias passavam, um laço sutil se formava entre eles. Ele a observava com um misto de admiração e vulnerabilidade. Ela, por sua vez, se preocupava com cada gesto dele, cada detalhe que poderia trazê-lo de volta a um mundo vibrante. Mas enquanto a conexão crescia, sombras do passado de Diana começaram a emergir. Os segredos que ela guardava a assombravam, e Miguel podia sentir isso. Havia algo mais em seu olhar, algo que a impedia de se abrir completamente. Certa noite, enquanto conversavam sobre as cores, a revelação dos traiçoeiros sussurros e barreiras emocionais que tanto os dois enfrentavam começou a ser desvelada. E as ondas lá fora pareciam ecoar, instrutivas e implacáveis. Os ecos do mar não eram os únicos a estimular suspeitas. Aqueles que cercavam Miguel começaram a ver em Diana uma ameaça à sua riqueza e ao seu isolamento. Uma conspiração para separá-los começou a tomar forma, e não havia como esquecer que as feridas do passado de ambos eram profundos. Enquanto um futuro incerto se aproximava, em meio a tudo isso, Miguel se viu em um dilema. Deveria enfrentar as sombras de sua dor e deixar que Diana se aproximasse, ou se isolaria mais uma vez, permitindo que o medo guiasse suas escolhas. O mar sussurrava, as cores se misturavam, mas o que os aguardava lá fora? As tempestades não eram apenas do clima, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As tempestades não eram apenas do clima. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Miguel sentia um nó na garganta, enquanto as ondas quebravam violentamente na praia. O peso da dor e do medo o afligia,
mas algo em sua alma pulsava, insistindo que ele abrisse seu coração. A presença de Diana era reconfortante, e ele não queria deixar as sombras do passado o afastarem. Foi então que um grito atravessou a noite. Um estrondo seguido por um silêncio cortante. Miguel se virou, seu coração acelerando em uma sinfonia de pânico. O som se repetiu, e ele viu luzes piscando na direção de um dos quartos da mansão. O medo tomou conta dele, um frio gélido que percorria a espinha. Diana já estava a seu lado. Seu rosto estava pálido e seus olhos brilhavam de terror. O que foi isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Na mente dele, uma imagem perturbadora begonhava. Uma sombra encapuzada à espreita. Os dois saíram apressados em direção ao som, o medo guiando seus passos enquanto a mansão parecia viva. Entraram na sala, e o que viram fez suas almas gelarem. A tela de arte beneficente que Miguel havia preparado estava rasgada. O quadro que Diana pintara dias antes jogado ao chão. Mais do que isso, havia um envelope deixado sobre a mesa. Miguel estendeu a mão para pegá-lo, seus dedos tremendo. Quando abriu, as palavras saltaram para fora como uma lâmina afiada. Se você ama a sua liberdade, a mantenha longe dele. O coração dele disparou. O que isso significa? Diana perguntou, a voz quase um sussurro. Miguel apenas sacudiu a cabeça, incapaz de processar. Mais um truque? Mais uma tentativa de separá-los? Mas era diferente. Naquela mensagem havia uma ameaça palpável, uma sombra de alguém que queria destruir tudo de bom que significava a vida deles. Ao olhar para Diana, um pensamento sombrio floresceu. Ela conhecia alguém que estava por trás disso? O impacto da revelação o fez vacilar. Ele sempre a viu como uma luz em sua escuridão, mas agora a dúvida começava a fazer burburinho, abrindo fendas na confiança que construíram. Diana notou a mudança em Miguel. Você não acha que fui eu, certo? O medo nas suas palavras ecoava a culpa. A sinceridade em seu olhar, no entanto, fez Miguel hesitar. Mas as palavras da mensagem martelavam em sua mente. Se você ama a sua liberdade. As luzes da cidade brilhavam ao longe, iluminando as nuvens escuras acima deles. A tensão crescia e cada segundo parecia arrastado em um mar de dúvidas e medos. Que liberdade estava em jogo? A liberdade de Miguel ou a de Diana? O que ela poderia estar escondendo? Um bate-cabeça de emoções. Amor, desconfiança e a necessidade desesperada por respostas. Miguel sentia sua vida desmoronar diante de seus olhos. Ele não podia se permitir ser enganado novamente. Mas antes que pudesse desafiar o que estava em sua mente, um som ecoou da porta atrás deles. A porta se abriu lentamente e um rosto conhecido surgiu. Clara, a melhor amiga de Miguel, com um sorriso que mais parecia uma máscara. Oi, gente, tudo bem? Sua voz era alegre demais para o clima tenso, mas o olhar dela revelava algo mais profundo. Algo que ele não sabia identificar. Clara? Miguel perguntou, confuso e preocupado. Ele percebeu que algo não estava certo, e a expressão no rosto de Diana era de reconhecimento. O que ela sabia que ele não sabia? Clara estava aqui. Mas por quê? O mistério se aprofundava enquanto uma nova camada de segredos se erguia, prestes a ser revelada. Você não deveria estar aqui, Diana disse, a voz falhando. E nesse momento, todas as certezas que Miguel tinha desmoronaram, como um castelo de cartas na tempestade. O que realmente estava acontecendo? As verdadeiras intenções de Clara estavam se revelando, mas a pergunta ecoava. Quanto mais ele estava disposto a perder para descobrir a verdade? A tensão no ar era palpável. Miguel olhou para Clara, confuso,
e sentiu os músculos do corpo endurecerem. As palavras dela não faziam sentido. Diana estava ao seu lado, a expressão de receio transformando-se em um pânico abafado. O que estava acontecendo? Por que Clara estava ali? E por que sua presença parecia cancelar toda a luz da sala? Você não deveria estar aqui! Diana exclamou, e sua voz soou como um grito em meio ao silêncio pesado. Miguel sentiu uma corrente de ansiedade correr por sua espinha. Ele não sabia em quem confiar. Sua compreensão da situação começava a desmoronar. Clara, ele disse, tentando manter a calma, o que você quer? Por que veio aqui? As palavras mal saíram de sua boca antes que uma expressão de desagrado surgisse no rosto dela. Precisamos conversar, Miguel. É sobre a Diana. O jeito que Clara falou fez o coração dele disparar. Ele a viu estender a mão, mas Diana se interpôs. Defesa em seus olhos. Não pode ser sério, Clara. Você não pode simplesmente entrar aqui e... A voz de Diana falhou, e um nó se formou na garganta de Miguel. O calor começou a subir em seu rosto, enquanto a desconfiança invadia seu coração. Eu sei que você está cuidando dela. Mas, Miguel, por favor, escute. Há coisas que você não conhece. O pânico na voz de Clara parecia genuíno, mas isso só aumentava a confusão. Diana hesitou. O que você quer dizer com isso? Suas palavras eram destiladas em desconfiança, uma barreira entre elas. Antes que pudesse responder, ouviram um barulho estrondoso que fez a casa tremer. As luzes piscavam e algo quebrou com um estrondo, seguido de um clamor ensurdecedor. Miguel, com o coração na boca, viu uma sombra se mover rapidamente pelas portas. Ele virou a cabeça, o medo pulsando em suas veias. "Fiquem atrás de mim!" Miguel gritou, mesmo sabendo que não poderia se mover rápido o suficiente. Mas algo dentro dele despertou. A adrenalina inundou seu corpo, e ele estava determinado a proteger a única luz em sua vida, Diana. Quando o barulho cessou, uma figura familiar apareceu. Era Joaquim, o ex-assessor de Miguel, com uma expressão louca e ofegante. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Ele parou abruptamente, os olhos cheios de pânico, fixados em Diana. Tudo se transformou. Clara e Joaquim começaram a discutir em voz alta, palavras cortantes voando entre eles, um turbilhão de acusações e segredos. E então Tobias, o irmão de Miguel, entrou. A expressão dele era sombria. "Eu devia ter vindo antes. Não deveria estar aqui." Miguel não estava apenas confuso, ele estava enojado. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que ele nunca imaginou. A expressão de Clara se alterou. "Você não sabe, Miguel. Seus amigos estão usando você." E então, com um movimento abrupto, Clara revelou algo que fez a sala congelar. Ela sacou um arquivo, suas mãos tremendo. Isto é sobre o que aconteceu no acidente. Você precisa ver." Um silêncio mortal dominou a sala. Miguel olhou para Diana, que estava paralisada. O mundo ao redor deles parecia desaparecer. O que aquilo significava? O acidente que mudou tudo em sua vida tinha um lado obscuro. E o que Clara sabia que Miguel não sabia? A tensão era opressiva, enquanto cada um segurava seu próprio mistério. A confiança começando a desmoronar. Miguel sentiu o peso de seu passado se aproximar e a consciência de que tudo poderia mudar a qualquer momento vertia-se sobre eles como uma tempestade. E neste momento, a única certeza era a dúvida. "Como assim? O que foi que você fez?" Miguel perguntou, sua voz rasgando o silêncio. O que ele estava prestes a descobrir poderia roubar não só sua liberdade,
mas o pouco que restava de sua fé nas pessoas que lhe cercavam. O sorriso de Clara se desfez na incerteza, e uma promessa de revelações ameaçadoras pairava no ar. O que mais estava prestes a emergir das sombras? Miguel sentiu o coração na boca. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, mas o peso daquela mensagem desconhecida sobre o acidente o paralisava. Ele não sabia se deveria ficar com Diana ao seu lado ou se afastar de todos e enfrentar esse mistério por conta própria. Mas a tensão se intensificou quando Clara segurou o arquivo perto de seu peito, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Eu não tenho tempo para explicações, Miguel. Você precisa ver isto. A voz dela estava quase em desespero. Diana, com o rosto rígido, olhava para Clara e para o arquivo, a desconfiança nascendo em seus olhos como uma sombra ameaçadora. Você realmente importa mais com isso do que com seu amigo? Joaquim disparou, apontando para Clara, indignado. O ambiente estava elétrico, cada um esperando que alguém tomasse a dianteira. Miguel pressionou as têmporas. O que mais poderia ocorrer naquela noite infernal? Ele tentava encontrar o sentido na confusão, mas o nó na garganta o impedia de raciocinar. Seria realmente possível que as pessoas mais próximas a ele estivessem escondendo verdades devastadoras? O clima pesado na sala parecia apertar seu peito, como se não houvesse ar suficiente. Com um movimento brusco, Clara jogou o arquivo na mesa. O que eu vou te mostrar pode mudar tudo. O acidente não foi apenas um acidente. Olha isso! Miguel hesitou, mas o brilho do arquivo rasgado e amassado o atraía como um imã. Quando ele o pegou, um frio percorreu sua espinha. Ele desvirou o papel e rapidamente olhou para o que estava escrito. Informações, documentos e fotografias do acidente que o havia deixado paralisado. Mas entre as páginas, uma imagem chamou sua atenção. Era uma foto. Ele reconheceu o carro envolvido no acidente. Mas ali, ao lado do veículo, havia uma figura conhecida. O rosto de Tobias, seu irmão, era inconfundível. Os olhos de Miguel se arregalaram. O mundo ao seu redor desapareceu. Como assim Tobias estava nessa foto? Ele sentiu a terra desaparecer sob seus pés. A primeira reação foi a negação. Isso não poderia ser verdade. Mas era. Por que você nunca me disse isso? Miguel gritou, voltando-se para Clara. A raiva e a dor se misturavam dentro dele. Uma tempestade de emoções. Eu não sabia, Miguel. A verdade é que o acidente foi cuidadosamente planejado. Alguém queria que você ficasse fora do jogo. A frase de Clara foi interrompida por um barulho ensurdecedor vindo do corredor. A porta da mansão se abriu de uma vez, e uma figura encapuzada entrou, barulho de botas pesadas ecoando no chão de madeira. Um silêncio mortal se instalou, enquanto todos se viravam. O medo correndo como fogo em suas veias. Vocês não deveriam estar aqui, disse a figura. A voz baixa e ameaçadora. O ambiente congelou. Miguel sentiu um misto de medo e adrenalina. Ele queria gritar, correr, mas estava paralisado. O rosto do intruso iluminado pela luz desbotada do corredor. Miguel, seu coração disparou. Essa voz, ele conhecia. Era a voz de alguém em quem ele havia confiado. O intruso puxou o capuz para trás, revelando o rosto de Tobias. Seu irmão sorriu, mas não era um sorriso verdadeiro. Era um sorriso que falava de segredos obscuros, traição e uma verdade que estava prestes a desmoronar tudo ao redor deles. Miguel, Tobias disse, arrogante, você não deveria ter descoberto isso. A atmosfera mudou de repente. Aquela revelação fraturou a realidade de Miguel. Olhou para Clara e para Diana,
as expressões de cada uma delas misturando medo e confusão. Mas por quê? A pergunta escapuliu dos lábios de Miguel. Ele mal conseguia formar as palavras. O que mais estava escondido sob a superfície? Que mal fazia pressão em seus ombros? E ali, enquanto o ar rarefeito se tornava ainda mais pesado, Miguel percebeu a vida que ele havia reconstruído, os laços que pensou ter curado. Tudo isso estava em jogo. E a verdadeira montanha-russa emocional estava apenas começando, prestes a se desdobrar em direções que ele nunca poderia imaginar. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tobias estava ali, e as peças do quebra-cabeça que ele nunca teve coragem de montar agora estavam se revelando como uma verdade inesperada e avassaladora. O tempo parecia parar enquanto os olhares se cruzavam. Clara tentou falar, mas a voz dela se perdeu no ar tenso da sala. Você não deveria estar aqui, Miguel repetiu, sua voz um misto de incredulidade e raiva. Como seu irmão podia ser parte disso? Como ele poderia estar envolvido em algo tão escandaloso? A expressão de Tobias era de prazer maligno, como se ele estivesse gostando da confusão que havia causado. Você não entendeu, Miguel. O acidente não foi um acidente. Foi uma armadilha, disse Tobias, a voz fria. Alguém queria que você ficasse fora do jogo, e você, como sempre, ignorou os avisos. Pare com isso. O que você quer dizer com fora do jogo? Miguel tentou entender, cada palavra dele se arrastando, como se estivesse puxando um fardo. Tudo isso é um jogo de poder. E a sua liberdade, bem, ela sempre foi uma ameaça. Tobias respondeu, cada palavra soando como um soco. Miguel se sentiu tonto. Uma onda de fúria e desamparo misturando-se dentro dele. Diana, que estava em silêncio até então, finalmente quebrou o silêncio. Você está mentindo! Miguel não é uma ameaça para ninguém. Seu olhar indignado atravessou a sala, mas a determinação na voz de Tobias não vacilou. Diana virou-se para Miguel. Você precisa esquecer o que ela disse, Miguel. Clara não pode saber disso. Ela parecia tão assustada quanto ele. O pânico em seus olhos soltava labaredas de preocupação. Por que você está tão preocupada com a Clara? O que mais você sabe? A voz de Miguel era um rosnado. Ele percebeu que nunca tinha olhado para a situação de forma tão clara. As interações entre os quatro, os segredos, tudo estava a um passo de desmoronar. A sala estava repleta de uma tensão elétrica. Um barulho de algo quebrando ecoou de um canto escuro da mansão. Olhos se voltaram e todos ficaram em alerta, como se o perigo estivesse prestes a desabar sobre eles. Está tudo se desenrolando como eu esperava, Tobias comentou com um sorriso. Ele parecia satisfeito, como um gato que pegou seu rato. Miguel, você sempre teve uma maneira de atrair problemas. O que você realmente quer, Tobias? Miguel gritou, a frustração explodindo. O irmão começou a avançar lentamente, como um predador em um emboscado. O ambiente estava opressivo, ansioso por uma resposta, por um movimento. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um novo som interrompeu o clímax da tensão. O alarme da mansão disparou, tocando ensurdecedoras sirenes vermelhas, e luzes começou a piscar. Uma onda de pânico correu pela sala. O que era isso? O que estava acontecendo? É uma armadilha! Clara gritou, mas sua voz se perdeu no caos. As portas se trancaram repentinamente e um estrondo fez a estrutura tremer. O pânico tomou conta, cada um empurrando, tentando achar uma saída. O assalante em questão não era um mero intruso. Era uma operação orquestrada com uma intenção surpreendentemente maligna. Levante as mãos! Agora! Uma voz firme preencheu o ar, seguida por várias silhuetas que invadiram a sala, armadas e ferozes.
Miguel virou-se, choques e incredulidade estampados em seu rosto. Ele não conseguia processar. Uma nova camada de traição se acrescentava àquelas já existentes. As órbitas de confusão e fúria se transformaram em um turbilhão de pânico. Miguel, eu não posso ser culpada por isso. Diana gritou, seus olhos implorando por entendimento. Mas, à medida que os novos intrusos tomavam o controle da situação, a verdade começou a ser revelada. Você está preso, Miguel! Todos vocês! Um dos intrusos gritou, e o que parecia ser um simples desentendimento se convertia em um crime. As mãos de Miguel tremiam. O que isso significava? Sua vida havia se tornado um jogo cruel de intrigas e traições. Ele olhou para Diana, tentando capturar a luz que uma vez a acompanhou. Mas tudo aquilo se perdia no caos. Miguel entendia agora. Ele estava no centro de algo muito maior do que nunca poderá imaginar. A resistência se esvaiu, e a única certeza que restou era a completa obscuridade à sua frente. O que mais estava prestes a ser revelado? Qual era a peça final nesse quebra-cabeça sobrenatural? Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tobias estava ali, e as peças do quebra-cabeça que ele nunca teve coragem de montar agora estavam se revelando como uma verdade inesperada e avassaladora. O tempo parecia parar enquanto os olhares se cruzavam. Clara tentou falar, mas a voz dela se perdeu no ar tenso da sala. Você não deveria estar aqui, Miguel repetiu. Sua voz um misto de incredulidade e raiva. Como seu irmão podia ser parte disso? Como ele poderia estar envolvido em algo tão escandaloso? A expressão de Tobias era de prazer maligno, como se ele estivesse gostando da confusão que havia causado. Você não entendeu, Miguel. O acidente não foi um acidente. Foi uma armadilha, disse Tobias, a voz fria. Alguém queria que você ficasse fora do jogo, e você, como sempre, ignorou os avisos. O coração de Miguel disparou. Mas por quê? Ele lutava contra a dor de ver seu irmão ali, nessa situação. O que você está dizendo? Diana, que estava em silêncio até então, finalmente quebrou o silêncio. Você está mentindo. Miguel não é uma ameaça para ninguém. Seu olhar atravessou a sala, mas a determinação na voz de Tobias não vacilou. Tobias não desviou o olhar. A sua vida sempre foi uma ameaça, Miguel. Ele se aproximou mais e a tensão cresceu. Victoria, nossa família, teve suas razões. Você estava destinado a ser substituído. E o acidente foi o último toque em um plano que já era maior do que todos nós. Diana estava pálida. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele desejava gritar, mas as palavras não saíam. Você está brincando? Isso não é real. A sala estava repleta de uma tensão elétrica. Um barulho de algo quebrando ecoou de um canto escuro da mansão. Olhos se voltaram e todos ficaram em alerta, como se o perigo estivesse prestes a desabar sobre eles. Quebra de vidro. O reflexo da luz nas peças partidas parecia um prenúncio de algo sinistro. É uma armadilha! Clara gritou, mas sua voz se perdeu no caos. As portas se trancaram repentinamente, e um estrondo fez a estrutura tremer. O pânico tomou conta, cada um empurrando, tentando achar uma saída. Miguel não sabia se estava sonhando ou vivendo uma realidade distorcida. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um novo som interrompeu o clímax da tensão. Um disparo. O barulho ecoou,
e um grito irrompeu. Todo o ambiente congelou. Miguel virou-se, choques e incredulidade estampados em seu rosto. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não, 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 não! Diana gritou, cobrindo a boca com as mãos. Miguel sentiu sua mente girar enquanto a realidade começava a se desmantelar. Ele se virou novamente e Tobias estava caído no chão, uma expressão de surpresa e dor nos olhos. Sangue começava a se espalhar pelo piso. Miguel! Tobias gaguejou, sua voz mal conseguindo sair. Clara parecia paralisada e Joaquim cerrou os punhos, confuso. O que havia acontecido? O olhar atônito de Miguel se fixou na cena caótica. Tobias segurava a barriga e a verdade emergia em fragmentos dolorosos. Quem fez isso? Miguel sussurrou, seu corpo tremendo. A imagem do seu irmão caído se estampava em sua mente. Era real demais, doloroso demais, e com a súbita reviravolta, um novo fogaréu de desconfiança ardia. Havia alguém ali fora, alguém que queria acabar com tudo. Mas por quê? O olhar de Tobias começou a vacilar. Não, não faça isso. Tobias murmurou, seus olhos se fechando lentamente. Miguel agarrou o braço dele. Um aperto de desespero. O que tudo isso significava? O que estava acontecendo realmente? Você não pode morrer! Não agora! Miguel gritou, a adrenalina começando a correr por suas veias. Olhou para Diana, que ainda estava em estado de choque. E lá, no fundo do seu coração, uma nova dúvida começou a se formar. Se Tobias estava envolvido, o que mais ele escondia? E quem havia disparado aquele tiro? A névoa da confusão e do medo se espessou. O que estava prestes a vir à tona poderia mudar tudo. O caos se instalava e Miguel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais era real? O que mais estava prestes a ser revelado? A única certeza que restou foi o silêncio. O peso da dúvida pairando no ar pesado da mansão. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tobias estava ali, e as peças do quebra-cabeça que ele nunca teve coragem de montar agora estavam se revelando como uma verdade inesperada e avassaladora. O tempo parecia parar enquanto os olhares se cruzavam. Clara tentou falar, mas a voz dela se perdeu no ar tenso da sala. Você não deveria estar aqui, Miguel repetiu, sua voz um misto de incredulidade e raiva. Como seu irmão podia ser parte disso? Como ele poderia estar envolvido em algo tão escandaloso? A expressão de Tobias era de prazer maligno, como se estivesse gostando da confusão que havia causado. Você não entendeu, Miguel. O acidente não foi um acidente. Foi uma armadilha, disse Tobias, a voz fria. Alguém queria que você ficasse fora do jogo, e você, como sempre, ignorou os avisos. O coração de Miguel disparou. Mas por que ele lutava contra a dor de ver seu irmão ali, nessa situação? O que você está dizendo? Diana, que estava em silêncio até então, finalmente quebrou o silêncio. Você está mentindo! Miguel não é uma ameaça para ninguém. Seu olhar atravessou a sala, mas a determinação na voz de Tobias não vacilou. Tobias não desviou o olhar. A sua vida sempre foi uma ameaça, Miguel. Ele se aproximou mais, e a tensão cresceu. Vitória, nossa família, teve suas razões. Você estava destinado a ser substituído. E o acidente foi o último toque em um plano que já era maior do que todos nós. Diana estava pálida. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele desejava gritar, mas as palavras não saíam. Você está brincando. Isso não é real.
A sala estava repleta de uma tensão elétrica. Um barulho de algo quebrando ecoou de um canto escuro da mansão. Olhos se voltaram e todos ficaram em alerta, como se o perigo estivesse prestes a desabar sobre eles. Quebra de vidro. O reflexo da luz nas peças partidas parecia um prenúncio de algo sinistro. "É uma armadilha!" Clara gritou, mas sua voz se perdeu no caos. As portas se trancaram repentinamente e o estrondo fez a estrutura tremer. O pânico tomou conta, cada um empurrando, tentando achar uma saída. Miguel não sabia se estava sonhando ou vivendo uma realidade distorcida. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um novo som interrompeu o clímax da tensão. Um disparo! O barulho ecoou e um grito irrompeu. Todo o ambiente congelou. Miguel virou-se, choques e incredulidade estampados em seu rosto. Ele não sabia o que estava acontecendo. "Não! Não, não, não!" Diana gritou, cobrindo a boca com as mãos. Miguel sentiu sua mente girar, enquanto a realidade começava a se desmantelar. Ele se virou novamente, e Tobias estava caído no chão, uma expressão de surpresa e dor nos olhos. Sangue começava a se espalhar pelo piso. "Miguel!" Tobias gaguejou, sua voz mal conseguindo sair. Clara parecia paralisada, e Joaquim cerrou os punhos, confuso. O que havia acontecido? O olhar atônito de Miguel se fixou na cena caótica. Tobias segurava a barriga e a verdade emergia em fragmentos dolorosos. "Quem fez isso?" Miguel sussurrou, seu corpo tremendo. A imagem do seu irmão caído se estampava em sua mente. Era real demais, doloroso demais. E com a súbita reviravolta, um novo fogaréu de desconfiança ardia. Havia alguém ali fora. Alguém que queria acabar com tudo. Mas por quê? O olhar de Tobias começou a vacilar. Não, não faça isso." Tobias murmurou, seus olhos se fechando lentamente. Miguel agarrou o braço dele. Um aperto de desespero. O que tudo isso significava? O que estava acontecendo realmente? "Você não pode morrer. Não agora!" Miguel gritou, a adrenalina começando a correr por suas veias. Olhou para Diana, que ainda estava em estado de choque. E lá, no fundo do seu coração, uma nova dúvida começou a se formar. Se Tobias estava envolvido, o que mais ele escondia? E quem havia disparado aquele tiro? Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens mascarados irrompeu na sala, armados e com olhares determinados. A tensão subiu a um novo nível. Um deles, um homem alto com um sotaque grave, apontou a arma para o grupo. "Para trás! Todos vocês!" A voz dele ecoou como um trovão. O líder da gangue olhou para Tobias caído e sorriu. "Cumprimos a nossa parte. Agora é hora de você pagar a conta." Miguel não podia acreditar no que via. Tudo o que ele conhecia estava se perdendo. E então, em meio à confusão, um detalhe chamou sua atenção. No canto da sala, em uma sombra, ele viu uma terceira figura. Era Diana, mas não era a mesma. Ela estava com uma arma nas mãos, um olhar frio e calculista em seu rosto. O estômago de Miguel virou. "O que você está fazendo, Diana?" A voz tremia, cheia de medo e incredulidade. Mas a resposta não veio. A sala estava dividida entre aliados e traidores. E ele não sabia mais em quem confiar. "Diana!" O grito de Clara ecoou pela sala. O desespero em sua voz era palpável e o tempo parecia suspenso. O que estava em jogo? A verdade estava se desdobrando e ninguém estava preparado. A única certeza era a dúvida que pairava no ar. O que mais estava prestes a ser revelado? Cada coração batia, cada respiração se tornava pesada, enquanto todos aguardavam o próximo movimento.
Miguel estava ali, paralisado pelo terror. A figura de Diana, segurando aquela arma, o cortou como uma faca. O ar carregado de tensão tinha um gosto ácido e seu coração batia descontrolado. Ele mal podia acreditar no que estava vendo. A mulher que havia trazido luz à sua vida estava agora no meio daquele caos. Diana, não! O olhar dela estava distante, quase vazio, mas Miguel viu um lampejo de dor. A confusão no rosto dela era um reflexo do que ele sentia. Tobias estava caído, um rastro de sangue escorrendo pela camisa. A situação havia se tornado surreal e ele mal conseguia acompanhar. Então, sem aviso, outro som estourou. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés enquanto uma fumaça densa invadia a sala. Miguel se viu empurrado para trás, seus sentidos em um turbilhão. O caos se instalou de verdade. Ele tinha que sair. A adrenalina estava em seu sangue. A urgência o impulsionava. O que está acontecendo? Clara gritou, seus olhos arregalados. Mas havia mais barulhos, mais vozes. Homens e mulheres gritando, chorando. O pânico se espalhou como fogo. Saia! Alguém bradou entre os ruídos e os invasores começaram a se agitar, as armas balançando. Miguel sentiu uma parede fria contra suas costas. O que se desenrolava era um pesadelo. Ele precisava de respostas, e rápido. As expressões de todos ao seu redor tremulavam entre terror e confusão. Na confusão, Diana parecia hesitar. A arma em sua mão tremia. Então uma pequena explosão de luz atravessou o espaço. A fumaça começou a se dissipar, e foi quando tudo se desdobrou diante de Miguel. Uma sombra emergiu da penumbra, e um rosto conhecido apareceu. Era Joaquim, mas não o Joaquim que Miguel conhecia. Seus olhos estavam cheios de uma intensidade fria e calculista. Vocês estúpidos! Ele gritou, avançando em direção ao grupo. Isso sempre foi para acabar assim. O clima pesou. De repente, tudo começou a fazer sentido. Os invasores não eram apenas ladrões. Eles estavam ali a mando de Joaquim. O que quer que ele estivesse tramando, Miguel não poderia imaginar. Joaquim, o que você... Miguel começou, mas a realidade era difícil de engolir. Todos os momentos em que Joaquim parecia próximo agora fazem parte de um plano maior, muito maior. Isto é pelo que você fez, Miguel. A voz de Joaquim cortou o ar, cheia de desprezo. Você sempre foi uma ameaça, uma sombra que se recusa a sair do meu caminho. Eu não poderia deixá-lo sair impune. Miguel sentiu o estômago revirar. Ele não tinha feito nada. Era uma armadilha e tudo aquilo estava desenrolando como um jogo cruel. Você está louco? Ele gritou, a frustração ecoando em cada palavra. A raiva queimava, mas ele precisava manter a calma. O que Joaquim queria? O que mais estava escondido? Loucura? Eu estou apenas sendo esperto. Sempre pensei em você como fraco, mas você não percebeu? Seu tempo acaba aqui. O tom de Joaquim era insidioso. Em um movimento rápido, ele puxou um telefone de dentro do casaco e discou. A tensão na sala disparou. Agora, acabe com tudo! Miguel sentiu a adrenalina disparar. O que Joaquim estava prestes a fazer? Diana, não pode ser! Ele gritou, a preocupação envolvendo cada palavra. Ela parecia lutar com seus próprios demônios, a arma ainda em mãos. E então, a reviravolta. Uma explosão surda veio do lado de fora da mansão. O impacto fez todos caírem para o lado. O chão tremia e o pânico se espalhou. Miguel olhou em direção à janela e viu chamas eruptarem nas proximidades.
Eles estão aqui! Gritou alguém. Um comboio armado aparecia, com sirenes e luzes piscando. O mundo parecia ter congelado, e no meio do caos, Miguel viu a oportunidade. Diana, precisamos sair agora! Mas ela hesitava. Como posso saber que você ainda confia em mim? As palavras dela cortaram seu coração. A dúvida pairava no ar, envolvendo-os em uma espiral de desconfiança. Ele olhou para Tobias, agora imóvel, e pensou em tudo que havia perdido. A confiança, a amizade, o amor. Tudo se tornara uma ilusão. Ele sabia que precisava reconstruir aquilo, mesmo que o preço fosse alto. Enquanto as chamas se espalhavam pela mansão e os invasores se preparavam para a confraternização completa, Miguel fez a única coisa que parecia certa. Ele avançou em direção a Diana e, ao pegá-la pela mão, sussurrou: "Não, não termina assim." Naquele instante, a conexão entre eles brilhou, mas o estrondo das portas do casarão sendo arrombadas fez seus corpos estremeçam. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais estava prestes a desmoronar? O futuro era incerto, e a única coisa que restou era a dúvida do que a próxima explosão traria. Miguel estava ali, paralisado pelo terror. A figura de Diana, segurando aquela arma, o cortou como uma faca. O ar carregado de tensão tinha um gosto ácido e seu coração batia descontrolado. Ele mal podia acreditar no que estava vendo. A mulher que havia trazido luz à sua vida estava agora no meio daquele caos. Diana não. E naquele instante, a mansão explodiu em um alvoroço. O som ensurdecedor da entrada arrombada ecoou pelo ar, enquanto a fumaça invadia o espaço, tornando tudo embaçado e cinzento. Miguel sentia que cada esfera de confiança que tinha naquelas pessoas estava se desmanchando sob a pressão do caos. "Precisamos sair!" gritou ele. Mas Diana apenas olhou para a arma, confusa. Um flash ocorreu como um relâmpago. O olhar de Diana se transformou, e a súbita determinação era palpável. Não posso deixar que isso aconteça." Mas a voz dela tremia, e Miguel percebeu que a luta dentro dela estava apenas começando. "Diana, você não precisa fazer isso." A imagem de Tobias caído no chão, e sangue misturando-se ao piso, voltou à mente dele como uma pressão insuportável. Clara, ainda paralisada, finalmente moveu-se, puxando-se para mais perto de Miguel. "O que está acontecendo? Por que Diana está armada?" O medo em sua voz era inconfundível. Era o momento perfeito para a verdade explodir. Mas Miguel sentiu que a situação se tornava mais opressora a cada segundo. A fumaça aumentou, e uma luz brilhante ofuscou os olhos de Miguel. Uma explosão repentina abalou o chão. Ele ficou desnorteado, enquanto a porta de entrada estourava e uma leva de homens armados irrompeu. O som do metal contra o chão fez o estômago dele revirar. "Precisamos escapar!" gritou um dos invasores, mas o número deles estava crescendo. Miguel sabia que era agora ou nunca. A tensão aumentou. Joaquim apareceu entre os invasores, rindo de maneira estranha, como se estivesse se divertindo. "Vocês realmente acham que podem escapar?" Ele apontou com o dedo, seu olhar cheio de desprezo. "Não há saída para vocês." O pânico tomou conta, mas logo após, um homem alto surgiu ao lado de Joaquim. Miguel não o reconhecia, mas seu olhar era calculista, quase apreciação. "Vimos que você estava em apuros, Miguel", disse ele com um tom irônico. "Interrompemos seu espetáculo, mas a verdadeira diversão está apenas começando.
E então, no meio daquela cena caótica, a vida de Miguel começou a desmoronar. Bingato! O que você está fazendo aqui? As palavras saíram arrastadas. O terror em seu tom era palpável. Lembranças de velhas rivalidades, traições passadas, tudo viera à tona enquanto a verdade começava a se assentar em seu peito. As revelações estavam apenas começando, e a linha entre amigo e inimigo estava se tornando cada vez mais tênue. Ah, Miguel, você ainda não percebeu, não é? Lucas avançou com um sorriso de tirar o fôlego. O acidente foi um teste. Um pedido de ajuda que você nunca atendeu. Acredite, você foi escolhido. E agora, todos aqui precisam entender isso. O choque era absoluto. Diana, que havia sido a única luz no meio da escuridão, estava agora prestes a fazer uma escolha que nem ela mesma podia compreender. E era essa revelação, essa armadilha emocional que deixava tudo em seu mundo de ponta cabeça. O que era verdade e o que era mentira? Miguel olhou para Diana e viu os olhos dela brilhando com lágrimas de incerteza. Ela balançou a cabeça, tentando processar o caos. Miguel? Miguel! Sussurrou ela. Diana, não! Mas a urgência em sua voz ecoou em vão. O que viria a seguir poderia ser a ruína de todos eles. E enquanto o pânico reinava, a única certeza era que o futuro parecia mais aterrador do que nunca. O que realmente estava em jogo? Era hora de questionar tudo em que ele acreditava. O caos reinava absoluto. A fumaça da explosão envolvia todos, e Miguel estava em um turbilhão de emoções. O rosto de Diana, agora marcado pela indecisão, refletia o medo e a determinação que ele mesmo sentia. Diana, você não precisa fazer isso! Gritou ele, tentando alcançá-la. Mas a tensão pairava no ar, densa e quase palpável. Eu não sei mais em quem confiar. O som da voz dela tremulava, e os olhos, geralmente tão cheios de vida, estavam agora perdidos em um mar de incertezas. Enquanto isso, Joaquim e Lucas riam, como se o desespero da situação fosse somente um jogo. É isso que você quer, Miguel? Ser o herói em um conto triste? Provocou Joaquim, avançando como um predador. Miguel precisava agir. O silêncio ensurdecedor da sala misturava-se ao toque estrondoso da sirene dos carros lá fora. Ele olhou para Tobias, criador do plano que tinha virado pesadelo, agora caído e torcendo a face em dor. Não havia mais tempo para jogos, e a verdade começou a revelar suas garras afiadíssimas. Calem a boca! Chega! Miguel gritou, sentindo a raiva fervilhar em suas veias. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina bombear. Nós não precisamos disso. Podemos acabar com essa loucura. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, a sala se calou. Então, a barra do tempo começou a se mover novamente. Diana baixou a arma levemente, hesitante, e todos os olhos se voltaram para ela. As cores da cena explodiram em uma nova mistura de possíveis resultados. E se... E se abríssemos um espaço para a verdade? Miguel decidiu arriscar. Nós temos que parar com isso. A bola de tensão na sala começou a se esmaecer. Você pode fazer isso, Diana. Miguel sussurrou. Só você pode acabar com isso. Nós precisamos nos unir. O terceiro lado do conflito era a esperança. E Miguel, tão desesperadamente, queria vê-la renascer. Diana olhou para Miguel, sua expressão resposta a um turbilhão interno. E como se uma conexão cósmica se formasse entre eles,
A expressão dela mudou. A arma caiu de suas mãos. O momento de escolha. E a hora é agora, ela murmurou. Com um movimento rápido, ela afastou-se de Joaquim e Lucas, seus olhos fixos em Miguel. As vozes de seus arredores se tornaram um eco distante. Ao se voltar para aqueles que haviam trazido tanto terror, um olhar resoluto tomou o lugar do desespero. Chega! Chega de mentiras! É hora da verdade! Miguel teve uma visão rápida do que poderia ser. Um novo começo, a chance de começar de novo. Mas a luz da esperança foi rapidamente eclipsada pelo som de passos ressoando. A porta se escancarou mais uma vez e um grupo de policiais armados invade o lugar. Suas vozes cortando a fumaça como relâmpagos em um céu tempestuoso. A confusão se transformou em um frenesi. Todos no chão! Bradou um oficial, enquanto mais homens entravam. O movimento foi brusco e rápido, e Miguel se posicionou na frente de Diana. Um instinto protetor se acendendo dentro dele. A casa foi envolvida em um novo caos e a dança de destino estava em pleno andamento. Enquanto o barulho aumentava, Miguel teve um último vislumbre de Tobias ainda no chão. O olhar dele trazia uma mistura de dor e arrependimento, uma expressão de um homem que percebe seu destino se desenrolar. Eu sinto muito, Miguel. Foram suas últimas palavras, um eco de uma verdade que nunca poderia ser dita antes. Na medida em que o caos se desenrolava, tudo começou a mudar novamente. Lucas e Joaquim estavam capturados, as garras do destino se fechando. Mas a pergunta pairava no ar. E agora? O que eles seriam quando o último pedaço do quebra-cabeça se encaixasse? Miguel segurou a mão de Diana, o calor entre eles começando a restaurar o que parecia ter sido perdido. Vamos sair daqui juntos. E enquanto a cena se desenrolava, o futuro brilhava em um mistério sem fim. O que mais poderia surgir das cinzas? O que mais estava por vir? Então, antes que qualquer um tivesse tempo para reagir, a cena fechou como um conto desafiador. Cada um respirou, absorvendo a expectativa e os ecos do que poderia ser. E agora, muito mais do que um final duvidoso se aproximava, apenas um novo começo ecoava no ar, implorando por mais. Se você chegou até aqui e quer acompanhar os próximos capítulos desta história emocionante e cheia de reviravoltas, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca a chance de estar por dentro de cada novidade exclusiva que vem por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar nosso canal a crescer e alimentarmos juntos esse algoritmo. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o que pode vir a seguir. Você não pode deixar de compartilhar isso com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.